Olá, muito boa tarde. Em final de semana, olhamos a proposta da liturgia do próximo domingo, um dia em que a Igreja Católica assinala o Dia Mundial das Missões e, por isso, temos connosco um missionário. O padre Luciano Vieira é missionário deoniano e acaba de chegar de Moçambique. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós no programa Eclésia. Há poucos dias deste Dia Mundial das Missões, que se assinala no próximo domingo, ocasião para olhar esta sua opção vocacional um dia. Porquê é que decidiu servir a Igreja nesta forma? Partindo, entregando a sua vida ao anúncio e à proposta, ao testemunho do Evangelho em terras que poderão ser distantes ou não? A distância decorre de uma experiência pessoal vivida quando era ainda criança, porque o padre Manuel Gouveia, que por acaso até faleceu no dia do meu aniversário, tocou-me sempre muito, porque era um missionário que vinha de longe, falava da experiência em Moçambique. E isso, na casa dos 8, 9 anos, foi aquilo que me tocou, e a partir daí sempre tive o gosto de um dia ser missionário. E acabou por acontecer aos 22 anos, fazer o estágio de vida religiosa na casa onde hoje vivo, e lá fui também professor de matemática e física, e entre outras coisas. E depois voltei em 2020, depois de uns anos como pároco ali em Carnaxide. E pronto, a minha vida é um pouco esta. A paixão pela missão sempre foi uma coisa que esteve presente, também a espiritualidade dioniana é isso que nos pede. Está atualmente em Moçambique. Pergunto-lhe agora, em concreto, na missão e no terreno, é uma experiência muito diferente daquela que um dia idealizou aos 8 anos de idade? Aos 8 anos não se tem grandes ideias sobre o que será a missão. O padre Manuel era professor de latim, não esperava um dia ser professor de latim em África de todo. Esperava sim fazer alguma coisa ligada à missão, a evangelização, o anúncio do Evangelho, e no fundo é aquilo que eu faço hoje. Como vigário paroquial na paróquia de São Carlos Luanga, lá no Gurua, mesmo na cidade, embora esteja de mudança para um outro lugar que se chama Miravan, que era um antigo seminário dioniano até a altura da independência, pois depois dessa situação houve grande revolução e acabou por deixar de existir o seminário. Este domingo agora é o 90º Dia Mundial das Missões, portanto a Igreja já assinala com um dia específico esta sua dimensão missionária há 96 anos. Sereis minhas testemunhas é o tema proposto na mensagem do Papa. Como é que é ser hoje testemunha de Evangelho, a presença missionária nestes lugares, com tempos que são diferentes, em que o diálogo é sempre muito sublinhado? Como é que é construir a missão hoje? Hoje a nossa principal ação e o nosso principal testemunho está na capacidade de anunciar o Evangelho entre os irmãos. Eu sou o único português naquela missão, sou o único estrangeiro dos dionianos na região da Zambésia, ligado à província portuguesa dos sacerdotes do Coração de Jesus, aos padres dionianos em Portugal. Então sou um bocadinho como aquele que veio interferir na realidade que existe. No passado não era assim, não é? No passado éramos muitos. Hoje sou o único. Então a minha presença é mais no sentido da colaboração, da participação com, não aquele ato heroico do passado que ia para salvar o mundo. Hoje ninguém vai salvar o mundo. Se nos salvarmos a nós já será bom. E de maneira que a grande importância, o grande papel que nós temos hoje é o testemunho entre irmãos. Recentemente aconteceu este congresso missionário aqui em Lisboa, Fraternidade Sem Fronteiras, a sublinhar muito esta necessidade de uma presença missionária que vai ao encontro da diferença, que convive e dá testemunho, ao fim e ao cabo, da especificidade cristã, mas numa partilha de vida e num conhecimento que se quer sempre mais fecundo e mais aprofundado. É assim hoje o estilo de fazer missão, aquilo que se pede no terreno? Nós hoje não temos grande alternativa a essa postura, porque quer queiramos, quer não, nós estamos a viver uma época em que cada um dá o seu contributo, também fruto daquilo que foi a sua aprendizagem, daquilo que foi a sua vivência pessoal. E é nesse contexto que eu me insiro hoje. A integração na missão hoje dá lugar a uma participação e uma cooperação entre todos. Já não há
aquele sentimento de que há um é mais importante ou tem maior lugar, maior preponderância do que outros. Nós estamos a viver essa realidade da fraternidade, isso sem dúvida. E como é que se faz este contacto com a diferença? Com agentes locais, marcadas também pela presença de outras identidades religiosas, não é? Como é que o testemunho marca, se calhar marca acima de tudo, é o testemunho que caracteriza, não é? E que toca ao coração do outro. Sim, só para ter assim um pouco a ideia mais concreta, nós estamos a celebrar a Eucaristia às 17h30, à mesma hora que os nossos irmãos muçulmanos estão com um megafone na sua igreja, na sua mesquita, desculpa, também a falar. E acabamos por muitas vezes por estar a ouvir as nossas leituras, estar a ouvir também a leitura dentro da mesquita. De maneira que essa realidade hoje está muito viva, está muito presente. A grande vantagem que eu diria que existe em Moçambique em relação a outros lugares é uma tolerância religiosa muito profunda, de experiência de comunhão e de respeito uns pelos outros bastante grande. Apesar daquelas situações que nós conhecemos mais a norte, o caso de Nampula recentemente, até com o assassinato de uma irmã, mas ainda mais a norte com a intolerância religiosa que começa a ganhar uma certa imagem, um certo volume, já mais em Cabo Delgado. Mas a realidade que nós estamos a viver na Zambésia ainda não é essa, graças a Deus, e todos convivemos, não só com os muçulmanos, nós vivemos também muito com os nossos irmãos da Igreja União Batista. É uma realidade que todos os dias. Aliás, até fazemos encontros juntos, ensaiamos cânticos juntos, enfim, várias situações de boa cooperação e boa participação na vida do mundo de hoje. É um desafio para a missão, uma missão que também atualmente vai recebendo gente nova. Há hoje este fenómeno positivo do voluntariado missionário que cresce, jovens que querem fazer uma experiência por meses, por anos, e que entregam a sua vida a uma presença nestas regiões. É sangue novo, é uma lufada de ar fresco, é importante também para quem está no terreno, às vezes, acolher estas experiências missionárias ou de voluntariado. Estes últimos 2 anos, com o Covid e toda esta experiência de pandémica, não tivemos grandes oportunidades de receber. No entanto, este verão nós tivemos 8 voluntários dionianos do Porto, que estiveram, o presidente, mais um grupo de 2 famílias. E essa presença foi muito importante, vai ao encontro dessa experiência positiva, juvenil. Nós no próximo no domingo, no dia das missões mesmo, no dia 23, vamos ter, da parte da tarde, no Seminário de Alfragide, um momento de partilha de uma das jovens que esteve lá, a Inês. Ela tem 22 anos, estava encantada com toda aquela recepção, o acolhimento permanente das crianças, dos mais novos. Foi muito interessante e é bom que haja também esta possibilidade de troca de experiências. O termo certo lá é troca de experiências. Nós aqui usamos outra linguagem, mas localmente é troca de experiências. Então vão de uma paróquia para a outra, assim como vêm os voluntários de fora. É importante que continue a existir este esforço da nossa parte em Portugal para enviar os missionários. Há várias razões para isso. Uma delas é o testemunho, o intercâmbio religioso, né? Seres testemunhas em todo o mundo. Isto também é uma forma de ser testemunha, mas também outra coisa que nós não nos apercebemos, que é a língua. O falar português, falado por portugueses, é completamente um falar português falado por moçambicanos. Então este intercâmbio também ajuda à própria promoção da língua e ao desenvolvimento da língua, que é tão importante para eles e que muitas vezes não têm muitas oportunidades de falar com portugueses e ouvir o português mais profundo, digamos assim. E o acolhimento por parte das populações locais é também para eles interessante e sentem-se de alguma forma também olhados na sua dignidade, o facto de terem jovens que vêm de longe e que querem estar ali com eles? A experiência juvenil hoje é de muita hospitalidade. Nós, se queremos uma boa relação entre pessoas, pomos jovens, mesmo que seja de todos os lados do mundo, acabam sempre por se acolher uns aos outros, por se respeitar, por conviver. E ali não é diferente. Eu até diria que o povo moçambicano é muito hospitaleiro. Muitas vezes comparam com o povo português e, de facto, temos características muito semelhantes e uma delas é a hospitalidade. Portanto, quando chegaram lá, ao fim de poucas horas, já estavam muito bem acolhidos, quer dizer,
como conheciam muitas das músicas que também lá escutam, puseram uma coluna com Bluetooth cá fora e logo estava toda a gente a dançar. Quer dizer, este intercâmbio existe, é muito fácil de conseguir, efetivamente. Também na área da evangelização. Claro. Muito bem, nós vamos avançar, até porque neste dia reservamos também sempre espaço à análise da proposta da liturgia, em termos de leituras bíblicas. É o 30º domingo do Tempo Comum e vamos agora ficar a escutar o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esta passagem do Evangelho de Lucas aqui, de alguma forma, a sublinhar essa predileção que Deus tem pelos mais frágeis, não é? E a humildade também. Uma denúncia também das atitudes soberbas que são características, devem também caracterizar a atitude do cristão. São Lucas é muito conhecido pela sua provocação a nível da misericórdia de Deus. E esta misericórdia, o foco é fundamentalmente a proteção dos mais desprotegidos. Para você ter um pouco a ideia, na sociedade moçambicana, esta proteção dos mais frágeis está também focada nas mulheres, sobretudo nas mulheres que acabam por ter filhos fora do casamento, que é uma boa parte destas senhoras, muito jovens, muitas vezes aos 14, 15, 16 anos já têm o primeiro filho, você chega aos 18 anos, tem 3 filhos, 4 filhos, depois é proibido por lei, mas a verdade é que essas crianças existem e muitas vezes as denúncias tardam em chegar e então se fosse hoje o Evangelho certamente ia focar-se nestas pessoas que são desprotegidas, nestas pessoas que precisam de cuidados. Também focar-se-ia nos publicanos de hoje, porque os publicanos de hoje existem, não é? Você quer entrar na universidade, tem que fazer a inscrição, mas a candidatura tem que ter um envelope associado com 10 mil, 20 mil, 30 mil, e muitas vezes você hipoteca os primeiros 4, 5 anos de trabalho para conseguir pagar o ingresso na universidade. Quando chega a hora de ter o trabalho, outros 10 mil, outros 20 mil, então você fica ali quase já refém durante 10 anos para conseguir pagar o que você, na altura, que não devia ter pago nada, não é? Mas já tem essa responsabilidade de pagar muito para conseguir começar a trabalhar. Portanto, a sociedade está muito envolvida neste tipo de corrupção que é transversal a todos os setores, infelizmente. E esta a atitude do missionário é de sensibilizar, é de denunciar, é de trabalhar pela dignidade das pessoas, da justiça social? A nossa missão é essa, mas hoje também temos de ter muito cuidado na forma de denunciar. Você, quando denuncia de forma aberta, muitas vezes corre riscos de vida. Então essa denúncia tem que ser muito bem feita e muito bem enquadrada. Muitas vezes passa mais por um trabalho com os agentes decisores, ou os agentes da justiça, ou os próprios políticos, para conseguir sensibilizar para uma postura nova. Não é necessariamente vir para um jornal e dizer este roubou, aquele roubou. Isso não tem muita eficácia. Pode ter alguma pontualmente, mas é tão transversal esta forma e postura de estar que nós, para podermos dar a volta a todo este problema, temos que ir ao coração do problema e começar por aqueles que têm a capacidade de decidir, que é aí que nós vamos conseguir fazer alguma diferença. E o nosso trabalho é aí também. E o missionário também pode ser orgulhoso e soberbo. Absolutamente. Esse é o maior risco que nós temos, é? Pensar que domina, não é? E que vem com o conhecimento das realidades. Isso, se não for prudente, vai seguramente cair nessa ratoeira, nessa
postura, nessa forma de estar. E nós, como estrangeiros, muitas vezes acabamos por pensar, sou melhor que os outros, estudei mais que os outros, tenho um melhor conhecimento da realidade que os outros. Isso não é verdade. Porque, na realidade, o que nós vemos é que as pessoas simples e aqueles que nos ensinam mais, muitas vezes, são os simples. Eu vou-lhe dar um exemplo muito claro que aconteceu comigo, não nesta experiência agora em Moçambique, mas na experiência que eu tive anterior no Quênia. Nós ajudamos crianças que são órfãs, que têm dificuldades, as famílias estão muito pobres, e houve um caso de uma família que cuidava de 15 crianças. E essa senhora que cuidava das 15 crianças morreu. Mas deixou um homem mais velho a cuidar dessas crianças. Até, por acaso, o nome chama-se Elias. É uma profecia. E quando chegámos lá para visitar esta família e este senhor, eu perguntei-lhe, olha, desculpe, o que é que o senhor precisa para estas crianças? Ele olhou para mim e disse, padre, a única coisa que eu preciso é saber qual é a mensagem da Nossa Senhora em Fátima. Você que está a ver as crianças com fome, a mensagem da Nossa Senhora em Fátima. Isso marcou-me, porque nós estamos à espera de bens materiais. E a única coisa que ele queria dar àquelas crianças era a mensagem que Nossa Senhora deixou em Fátima. Isto está fora do nosso alcance, não faz parte das nossas categorias. Para nós, o importante é dar roupa, o importante é dar alimentos, o importante é dar um caderno, o importante é dar um lápis. Mas depois o que ele queria era dar-lhe a fé. E aí faz toda a diferença. Isso ensina-nos também que a nossa missão muitas vezes passa pela dimensão mais espiritual e não tanto da dimensão material, que muitas vezes é aquela que nos absorve e que nos põe em ato, não é? E concretamente a mim também é isso que, de alguma maneira, é o que eu faço no dia-a-dia. Vamos avançar então à primeira leitura do livro de Ben Sira, que nos fala de Deus como um juiz, não é? Um juiz que é justo e que não se deixa, enfim, manipular pelos mais poderosos, pelos que têm mais poder, pelos interesses, e trabalhar como... Na missão é ter sempre à flor da pele esta sensibilidade, não é? Porque Sim. Tantas vezes o missionário está ali entre os poderosos do lugar, não é? E a fazer uma certa ponte com os mais frágeis, os mais pobres. Essa experiência que nós vemos em Jesus Ben Sira, na primeira leitura, de não fazer acessão de pessoas, de encontrar um Deus que é justo, um Deus que garante a justiça e a liberdade e a verdade para todos, nós encontramos também no trabalho que a Igreja faz há muitos anos. Só para termos assim um bocadinho a ideia da mensagem do Santo Padre para este dia 23 deste ano. Ele, um certo momento, fala da comemoração dos 400 anos da propagação da fé. Se nós olharmos para a propagação da fé e depois mais tarde a Associação da Propagação da Fé de 200 anos e a comemoração também da Santa Infância, ele faz coincidir nesta mensagem deste ano estas efemérides, os 400 anos da propagação da fé e depois os 200 anos e os 100 anos de toda a marca, digamos assim, da presença do Santo Padre no mundo inteiro. E o foco é, essencialmente, a África, não é? O investimento é muito grande. E, nesse sentido, para a defesa do mais pobre, tem, por exemplo, as escolas católicas que não só acolhem aqueles que são católicos, mas que acolhem a todos. Quer dizer, nós temos este problema aqui na Europa, sobretudo cruz, não cruz nas escolas. Ali ninguém pergunta isso. Um muçulmano vai a uma nossa escola, tem uma cruz e vai na mesma. Mesmo que haja alguém que diga que se sente ofendido por causa da sua religião. Mas o mais importante é que ele vai receber uma informação e que vai criar uma mentalidade, que vai criar uma consciência para a vida. Então, ali não há tanto esta questão como nós temos da religião que provoca conflito entre pessoas. A acessão de pessoas marca a sua identidade aqui neste exemplo. Por fim, a segunda leitura da segunda epístola de Paulo, a Timóteo, e aqui é um convite a viver a exigência cristã, o caminho que Deus nos pede, com entusiasmo, com garra, com entrega, com esse ânimo que Paulo teve na sua vida. Ele já diz aqui que combateu o bom combate e como tal, é também inspirador para a atitude do crente. Aí nós encontramos uma leitura que está um bocadinho fora do contexto das outras leituras. Parece alguém que está a exaltar a sua experiência de fé, isso agora já estou no fim. Mas o que nós temos que ler é que essa carta a Timóteo não foi escrita pelo Paulo.
é um pouco mais tarde, mas vem no fundo reforçar a ideia de que há necessidade do anúncio do Evangelho, e que esse anúncio do Evangelho tem sempre presente a Trindade. E nós até vemos o terceiro ponto desta mensagem do Santo Padre, que é a presença do Espírito Santo, aquele que inspira, aquele que dá o sentido crítico, aquele que dá a novidade. Então aí nós encontramos também isso no testemunho de Paulo. Esse testemunho hoje está, por exemplo, na Santa Infância. As crianças, que são aquelas que vão promover a evangelização das crianças. As crianças são aquelas que vão ajudar as crianças a crescer, a trazer a novidade. Então esta evangelização que é feita, não só daqueles mais velhos, como é o caso deste texto, que diz que Paulo já está no fim da vida, mas também começa no primeiro momento da vida. Então nós encontramos uma dinâmica que está inserida em todo o contexto da vivência religiosa, que não deixa ninguém de fora, desde as crianças até os mais velhos. Por isso nós encontramos neste texto uma grande defesa da evangelização para todos e em todas as idades. E no trabalho missionário também, e nos jovens com quem contactam e com as pessoas que procuram também criar neles estas autonomias também pastorais, de formarem os seus grupos, serem eles protagonistas e atores na fé. Nós temos imensos jovens a trabalhar nas nossas igrejas na evangelização. Nós temos os jovens a participar às centenas nas nossas celebrações. Nós temos jovens que cuidam dos outros jovens, jovens que formam os outros jovens, jovens que ajudam a construir as igrejas, jovens que estudam e ao mesmo tempo que estudam, estão a participar na construção das escolas. Nós encontramos essa realidade, é uma presença muito viva, e a juventude hoje, pelo menos na experiência que eu tenho, é uma juventude extremamente dedicada, generosa, amiga e grande acolhedora de quem vem e quem chega. Por isso, temos uma boa experiência. Muito bem, Padre Luciano Vieira, obrigado por este testemunho na primeira pessoa do que é a atividade missionária, também quando preparamos e olhamos já este domingo, Dia Mundial das Missões. Boa estadia por cá, bom regresso depois a Moçambique. Muito obrigado, bem-aja e continuação do bom trabalho. Até à próxima. Muito obrigado, e a terminar eu recordo ainda que amanhã, um pouco depois das 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.